Olá, tudo bem? Eu sou o Jimmy Junoi, estou aqui novamente para continuar falando um pouco sobre astrologia, esoterismo e como que nós podemos usar essas energias para o nosso benefício no nosso dia a dia. Hoje eu queria falar um pouco sobre astrologia, mudança, karma, enfim, tentar explicar um pouco melhor como que a astrologia funciona e como que nós podemos nos beneficiar disso, né? A astrologia ela tem a sua base principalmente na Grécia e o seu desenvolvimento maior na Idade Média. Mas na Idade Média a astrologia era muito fatalista, ela era muito determinista. E é natural que fosse assim, porque na Idade Média não existia um conceito de liberdade muito claro. Todos seguiam muito as orientações e as direções do clero ou dos governantes, que eram os reis na época. Então era tudo via decreto. As pessoas eram obrigadas a agir de determinada maneira e, obviamente, o conceito de liberdade era muito mais restrito do que o que nós temos hoje. Acreditava-se que a astrologia governava a vida dos homens através de influências planetárias, enfim. Quando nós nascíamos, existia então o início de uma linha de tempo onde essas energias estariam se relacionando, existiria uma correlação de forças que estaria então dirigindo e governando a nossa existência, lançando a gente para acontecimentos e circunstâncias da vida que iriam determinar se a gente ia ser feliz ou não, se a gente ia fracassar ou não. É claro que os tempos mudaram, que a sociedade foi se apropriando da sua liberdade e, obviamente, os conceitos também começaram a transcender essa questão determinística e fatalística. Então, cada vez mais o homem está se empoderando, vamos dizer assim, da sua capacidade de escolha e percebe que o livre-arbítrio é a força mais importante do universo e ela está exatamente dentro de nós. Então, na verdade, a gente tem essa força poderosa que, quando a gente consegue entrar em sintonia com ela e nos abrimos para o universo, então a gente consegue fazer nossas escolhas e, através das nossas escolhas, então a gente determina, de certa forma, o futuro e o nosso presente. Mas então cabe a pergunta: deixou de existir aquela linha de tempo que determinava acontecimentos, circunstâncias, fatos, condições da nossa existência? Não, ela continua existindo, só que nós descobrimos que nós podemos reagir a essas forças de maneira a potencializar as nossas qualidades e também de entender os nossos desafios como verdadeiras oportunidades de crescimento. Esta é a conclusão da astrologia moderna a respeito da nossa força, do nosso livre-arbítrio. Então a gente tem um livre-arbítrio, obviamente que nós temos uma capacidade de escolha, mas é uma capacidade de escolha restrita, porque o nosso livre-arbítrio ele funciona como uma força pendular. Nós somos pêndulos e nossos pêndulos, então eles têm a liberdade de se distanciar do seu centro. Mas é uma liberdade restrita, porque à medida que o pêndulo vai se distanciando do centro, ele vai entrando em contato com forças poderosas do universo. No caso, a força da lei da gravidade. E obviamente, se o pêndulo tentar se distanciar mais do que ele pode, ele entra em divergência com a ação dessa força poderosa, que é a lei da gravidade, que vai fazer com certeza ele voltar para o centro novamente. Essa liberdade restrita é uma liberdade que nós temos que é vigiada, vamos dizer assim, pelas hierarquias superiores que governam a nossa evolução. Porque, na verdade, esses desafios que aparecem nos nossos mapas são oportunidades para a gente estar se integrando junto com a vontade divina, que é a vontade destas potências criadoras e dessas hierarquias que velam pela nossa evolução. Na verdade, a gente teria que estar unindo a nossa vontade própria com a vontade dessas hierarquias para que a gente pudesse ter as rédeas da vida na nossa mão. Então, liberdade que nós temos
e uma linha de tempo constituída devem ser usadas por nós para o nosso benefício. Óbvio, a gente precisa aproveitar os momentos que a gente já construiu de facilidades, que está nessa nossa linha do tempo, e também nós temos que aproveitar os momentos de dificuldades e desafios para entender como que nós poderíamos estar nos reintegrando dentro desse nosso processo de vida, através das nossas escolhas. Então a gente pode escolher, a gente tem a liberdade de escolher o que é melhor para nós, mas para nós não significa que é o que seja melhor para o nosso ego, mas sim para a nossa alma, no sentido de estarmos nos integrando e no sentido de estarmos colaborando com a realização do plano divino. Este é o nosso objetivo. E qual é o plano divino? O plano divino é compartilhar amor. Foi para isso que nós nascemos e foi por isso que Deus criou esse universo, para que pudéssemos experimentar profundamente todas as formas de amar. Então, amar a nós mesmos, amar a nossa família, amar aqueles que nos amam, amar aqueles que não nos amam, amar as plantinhas, os bichinhos, amar a natureza, o nosso semelhante, amar também o nosso próximo, como diz Jesus, né? O nosso próximo não é necessariamente o nosso semelhante, mas é aquele que está próximo de nós. Pode ser uma plantinha, um bichinho, uma pedrinha, enfim. É essa a quintessência da nossa existência. Se você ama o teu trabalho, se você ama a tua família, se você ama aqueles que não te amam, se você colabora com o plano divino, procurando enxergar essa nossa existência como um todo orgânico, onde todos somos iguais, e colaborar então para que esse amor ele frutifique, isso é o propósito da nossa alma. Mas a gente está num processo agora que a gente está confuso, que a gente não consegue achar a identificação, porque a gente está muito identificado com o nosso ego, então com as nossas vontades, com os nossos desejos, com a nossa ganância, com a nossa luxúria, com os jogos de poder que estão envolvidos, e a gente deveria estar envolvido com a nossa alma. Então, nessa linha do tempo que eu estou falando, tem todas essas energias que estão relacionadas e que a gente pode usar os melhores momentos para que a gente faça essa reintegração e seja muito mais feliz. A gente precisa realmente combater essa gangue de inimigos internos que nós temos, que são esses padrões mentais negativos, e ao mesmo tempo, quando a gente fizer isso, a gente vai estar com uma liberdade, porque o nosso discernidor, a nossa alma vai estar no comando da nossa existência, fazendo escolhas tranquilas e tomando ações decisivas com tranquilidade também, como é característica da alma. É isso que nós temos que fazer com a astrologia, unir a nossa capacidade de escolha com os melhores momentos que existem nessa linha do tempo. E eu vou trazer mais informações sobre isso logo, tá bom? Até mais, tenha uma ótima semana.